No Brasil, é crescente o número de publicações em revistas especializadas, de participações em congressos específicos e de teses e dissertações defendidas que abordam a temática do ensino-aprendizagem de conceitos científicos. Nos últimos anos, muitas investigações sobre o ensino de ciências têm como foco os papéis desempenhados pelas relações sociais e pela linguagem e os processos de significação na sala de aula, apoiados muitas vezes na perspectiva de Vygotsky e seus seguidores, no campo da psicologia cultural histórica, e de Michael Bakhtin, no campo da linguagem. Apesar do crescente interesse pela perspectiva sociocultural histórica, tanto no Brasil como no exterior, tal referencial ainda não foi completamente apropriado pelos pesquisadores no campo da educação em ciências, de maneira que o seu potencial ainda não foi completamente aproveitado, muito menos em uma perspectiva marxista. Alguns aspectos da teoria vygotskiana têm sido tratados com certa superficialidade, sugerindo uma apropriação inconsistente desse referencial por parte dos grupos de pesquisa e ensino de ciências no Brasil. Parte das dificuldades encontradas na apropriação dessa perspectiva deve-se à sua ontologia materialista dialética, a qual não permite uma fácil integração na lógica formal e na não dialética que subjaz grande parte do pensamento vigente na área do ensino de ciências. Apoiados na teoria da atividade, sobretudo em formulações de Vygotsky e Leontief, apontamos categorias teóricas gerais que permitem analisar a prática educativa. Vygotsky, no começo do século XX, trabalhou na construção de uma psicologia sociocultural histórica, buscando nos métodos de Marx o caminho para o entendimento da mente humana nas suas condições reais de existência. Entre as principais contribuições de Vygotsky na construção estão os conceitos formação social da mente, zona de desenvolvimento proximal, parceiro mais capaz, entre tantos outros que remetem às dimensões social, cultural e histórica da formação dos indivíduos e fundamentam suas relações com outros indivíduos e com o mundo na direção de certos objetivos. A atividade socialmente significativa pode servir como princípio explanatório em relação à consciência humana e ser considerado como gerador de consciência humana, ideia que se constitui como uma das teses centrais da teoria da atividade, isto é, de quem é por meio da atividade que a consciência pode emergir e que as potencialidades humanas podem se desenvolver. Em suma, a teoria da atividade procura analisar o desenvolvimento humano no interior de suas atividades, levando em consideração os aspectos psicológicos, antropológicos, sociológicos, históricos e linguísticos. A atividade constitui-se da unidade básica da existência humana. É nela e por meio dela que a consciência, a personalidade e as potencialidades tipicamente humanas podem desenvolver-se, que novas condições de existência são originadas, que a realidade é transformada, que contradições são resolvidas e novos artefatos culturais são produzidos. Assim, de acordo com uma perspectiva marxista, é a atividade produtora e reprodutora da cultura humana, que diferencia o gênero humano das demais espécies puramente biológicas. É pelo processo histórico da construção da cultura que o gênero humano vai humanizando o seu mundo e humanizando a si próprio. Não se pode conceber uma atividade que seja puramente individual sem relação com o outro, pois mesmo quando o indivíduo realiza isoladamente sua ação, ele a faz mediado pela história humana objetivada e por ela apropriada. O sentido da sua ação transcende o indivíduo e repousa sobre as complexas relações que se estabelecem entre os envolvidos na atividade. Desde o início do processo da humanização, o trabalho tem sido responsável pela também produção de relações sociais. A atividade é constituída por ações e operações que, em diferentes níveis, coordenam-se para gerar um nível superior na hierarquia. As operações relacionadas às condições instrumentais, quando coordenadas, geram ações, com fins específicos, e estas, quando coordenadas, compõem a atividade com o seu motivo. Na perspectiva do materialismo dialético, a construção do conhecimento se dá pelo contínuo movimento de redução do concreto imediato ao abstrato e ascensão ao concreto real, complexificado. O concreto passa a ser entendido sob essa lógica, o início e o fim de todo o processo, mediado por um elo intermediário de abstração, visto como uma redução, uma vez que se isola elementos do concreto primitivo,
Para Vygotsky, a abstração vista por si só não constituiria um estágio mais elevado de cognição, uma vez que seria a partir de abstratos contextos particulares que se chegaria ao concreto, múltiplos contextos. O homem faz e é feito por interações históricos culturais e dessa forma se transforma ad infinito. A escola passa a ser entendida como espaço de efetivação dessas atividades, nas quais os alunos devem se engajar a fim de se apropriarem das objetivações humanas e atribuírem novos sentidos diante do já construído. É também a escola o espaço para o novo. Mais do que identificar e selecionar, é também o papel da escola o reconhecimento da melhor forma de efetivação dessas atividades, o que depende das especificidades dos saberes que se pretende ensinar, filosofia das ciências, por exemplo, e dos processos específicos pelos quais pode-se ensinar e aprender, teorias da aprendizagem. Ao entender dos autores, o processo de formação do ser humano e os processos de ensino-aprendizagem estão longe de ser triviais. As potencialidades do gênero humano, acumuladas ao longo da história, fazem com que o ser humano seja ao mesmo tempo e dialeticamente um ser genérico e singular, universal e particular, pois de um lado a experiência humana objetivada garante a estabilidade de certos significados, por outro o momento único da experiência vivida por cada sujeito proporciona sentidos únicos e o constitui como ser singular. O ensino de ciências, na grande maioria das situações escolares, dá ênfase aos conteúdos, ou seja, está focado apenas nos resultados científicos. A ciência é ensinada como uma ontologia, uma simples descrição de como são as coisas do mundo. Isto é, a ciência é apresentada como um conjunto de resultados sem discutir os métodos que lhes dão suporte, ou algumas vezes como um método supostamente universal, que é independente de contextos específicos e dos resultados ali alcançados. Conceitos científicos adquirem o status de conhecimento mais abstrato, uma vez que poderiam ser aplicados a uma variedade maior de situações, enquanto os conceitos cotidianos são tratados como uma forma indesejável de conhecimento, como o erro, cuja eliminação deve ocorrer para dar lugar ao conhecimento científico. A primeira categoria expressa a relação entre o individual e o coletivo. A segunda categoria explica a tensão acerca do conteúdo na atividade educacional. A terceira categoria exprime a tensão gerada em torno do resultado esperado para a atividade educacional. O sujeito da atividade, individual versus coletivo. Por um lado, professores e escolas dirigidos por currículos tradicionais preferem conteúdos relacionados ao mundo da ciência. Por outro, alunos buscam na escola conteúdos ligados ao cotidiano. Além disso, a sociedade moderna espera que os estudantes possam ser diretamente preparados para o mercado de trabalho, desenvolvendo competências gerais e sendo flexíveis, de maneira a se adaptar às novas demandas. Se, por um lado, a complexificação da atividade pode conduzir a formas mais críticas de consciência, de apropriação do gênero humano e da individualidade humana, que chamaremos de humanização, por outro, pode implicar na completa separação entre os indivíduos e o fruto da sua atividade, do seu trabalho. A ciência, como toda atividade humana entendida dentro da categoria do trabalho, ou seja, uma atividade humana transformadora e transformada pelo mundo, é capaz de objetivar, sintetizar formas especificamente humanas, que podem ser apropriadas pelos indivíduos a fim de que se humanizem. Nesse sentido, a apropriação das aptidões humânicas historicamente formadas é o componente essencial no processo de constituição do indivíduo humano e do gênero humano. Objetos da cultura humana são convertidos em instrumentos de individualidade. Em uma sociedade capitalista, os indivíduos podem ser privados de se apropriarem das conquistas humânicas historicamente formadas, sobretudo quando a educação, como um processo no qual os indivíduos são levados a adaptar-se a condições a eles impostas, sem que tenham caminhos para a crítica de tal estrutura, sem que deixem de ser apenas consumidores de produtos fetichizados para se tornarem agentes ativos no fluxo produtivo da história humana. O papel da educação é o de proporcionar ao educando o enriquecimento e a complexificação das relações que estabelece com o mundo, fazendo com que se aproprie do já estabelecido e dialeticamente proporcionando caminhos para a criação do novo a partir do já dado.